E seja muito bem-vindo, hoje é dia 23 de fevereiro, quinta-feira, está no ar o Boletim Legislativo, sempre, né, te atualizando das notícias aqui da Câmara e da nossa cidade. Bom, os impactos das fortes chuvas que atingiram a região do Galo Branco aqui em São José ainda têm causado reflexo nas famílias afetadas pela enxurrada. Foram mais de 40 casas alagadas e muitos perderam móveis, roupas e eletrodomésticos. O assunto foi debatido na Câmara e os vereadores cobraram ações do poder público e também apoio da população para ajudar as famílias. Vários pontos de doação foram abertos na cidade. Foi tudo muito rápido, no máximo 5 minutos. Esse foi o tempo que se passou desde o início da chuva até a água invadir a casa da família do Caio, na rua Felício Jabur, no bairro Galo Branco. Essas imagens, gravadas pelo próprio Caio, mostram os estragos causados pela enchente. Móveis, alimentos, tudo foi perdido durante a forte chuva de granizo que caiu no início de fevereiro. No momento, o sentimento mesmo é só desespero, não tem muito o que fazer, né? É a natureza, é a água, é a chuva. Então, a gente ficou de mãos atadas e só esperar mesmo acontecer para ver o prejuízo, né? A gente está consertando, tentando arrumar ainda até hoje, né? Então, foi muita coisa e tem muita coisa para fazer ainda. Além da casa do Caio, outros 48 imóveis sofreram com a inundação causada pela forte chuva no dia 8 de fevereiro. Entre elas, a casa da Helena, que até ergueu uma pequena mureta em frente à porta principal para tentar evitar que a água entre, já pensando em um possível próximo alagamento. Após o susto, ela ainda tenta se organizar com o que restou dos móveis que foram danificados. A gente tem que estar feliz porque a gente está vivo. É difícil? É difícil. Eu, assim, particularmente, estou perdida na minha casa, porque, como você viu, tem coisa em cima do guarda-roupa, tem coisa esparramada, você não tem lugar para guardar as coisas. Mas você vai encaixando as coisas e a vida continua. O coordenador da Defesa Civil, José Benedito da Silva, explica que o alagamento que aconteceu em algumas ruas no Galo Branco foi causado pelo acúmulo de granizo, que prejudicou o escoamento da água nas bocas de lobo. Foi um alagamento onde esse volume de gelo acabou obstruindo, né, as galerias, né, a drenagem sendo prejudicada, e aí então esse acúmulo de água acabou atingindo as moradias que eram de um nível um pouco mais baixo em 2 quarteirões, onde teve casas com volume até de 30 centímetros de nível de água dentro da casa, outro um pouco mais, outro um pouco menos. Diante dos problemas causados pelas fortes chuvas, comuns nesta época do ano, os vereadores cobram maior ação do poder público na manutenção de bocas de lobo e também no trabalho de conscientização da população sobre o tema. Eu acho que precisava todo ano fazer as campanhas educativas para a população, porque infelizmente acontecem as mesmas coisas no mesmo ano e nós ficamos estarrecidos. Os erros são os mesmos, a falta de infraestrutura são as mesmas. Eu peço encarecidamente, população, vão fazer a sua parte. Poder público, vão fazer a sua parte. E nós temos que ter a consciência que são a parte de todos, que é do poder público, que é da população, que é a parte de todos, que é com relação ao aquecimento global. Cabe à prefeitura uma manutenção regular da limpeza das galerias, e para também fazer um estudo no local, porque se o problema já existe há tanto tempo, qual é a providência que tem que ser tomada para que isso não ocorra novamente? As pessoas ficam preocupadas, né? O céu fecha, ameaça chuva, a primeira coisa que vem na mente é que a casa novamente vai ser inundada. Para tentar amenizar um pouco a preocupação de quem perdeu quase tudo neste alagamento, alguns pontos de coleta e doação de alimentos, roupas e móveis, como este, foram montados no bairro Galo Branco. Outro ponto de arrecadação e distribuição de doações fica aqui no Fundo Social de Solidariedade, no Parque da Cidade. Todos os itens arrecadados passam por uma triagem antes de serem encaminhados para quem precisa. O local recebe diversas doações diárias, de roupas, alimentos, colchões e até móveis. Mas alguns itens acabam sendo mais requisitados.
Hoje a gente está pedindo, devido à calamidade, itens de higiene pessoal, creme dental, escova de dente, sabonete, porque essa pessoa que passou por essa calamidade, ela precisa, água sanitária para conseguir também limpar a sua casa, itens de roupa de cama, porque também as pessoas perderam e precisam limpar e começar de novo. Roupa masculina sempre é um grande desafio aqui no fundo, e nós recebemos, além disso, calçados, roupas femininas, alimentos não perecíveis durante todo o ano para conseguir atender essa demanda da população em vulnerabilidade. E nesta época de chuvas fortes, o coordenador da Defesa Civil de São José dá algumas dicas do que fazer em casos de alagamento. Sempre que tiver uma previsão de chuva na região, tomar os cuidados, em dois sentidos, tanto estando em casa como estando em trânsito, né? Estando em casa, se for um lugar que já é comum, né? Um lugar próximo a um rio, um lugar que já tem históricos de alagamentos, de inundação, então tomar os cuidados com os pertences. E no momento que a água estiver chegando, que o rio subir, que transbordar, não se expor a essa água. Se estiver em trânsito, muita cautela, não enfrentar as chuvas, não se abrigar em locais, né, de cobertura desmontáveis, não ficar próximo a árvores, né, se abrigar embaixo de árvores, nem marquises, nem estrutura metálica. Para os moradores da rua Felício Jabur, no Galo Branco, o momento agora é de esquecer o que passou e buscar forças para recomeçar a vida. O que resta é recomeçar, né, e erguer a cabeça e tem que seguir, não pode parar por aí, né? Eu queria, assim, que eles olhassem, assim, o poder público olhasse mais, assim, por essa situação de canaleta, tudo isso, manter-se limpo. Mas também eu falo assim que a gente não pode culpar só eles. O ser humano também coloca o lixo no lugar errado, pode ir para a boca de lobo e ali acabar entupindo. É difícil, mas eu falo assim que eu não gostaria, não desejo para ninguém e não gostaria de passar de novo. E realmente é muito importante ajudar as famílias atingidas pela chuva. Sua doação faz a diferença. Aqui em São José, para ter mais detalhes sobre este trabalho, é só entrar no site doasaojosé.com.br. E falando nesse assunto dos impactos da chuva, fica também toda a nossa solidariedade às famílias de São Sebastião e do Litoral Norte. Quem também puder ajudar, esse apoio é muito importante. O Fundo Social de São Sebastião está organizando as arrecadações e para ter mais informações é só ligar nesse número aqui que aparece na tela, que é DDD 12 3892 4991. E vamos agora falar de emprego. Se você busca uma recolocação aqui em São José, é só acompanhar comigo a agenda de serviços com as vagas de trabalho oferecidas no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro desossador, analista de planejamento, atendente de peixaria, atendente do setor de rotisserie, atendente do setor de queijos, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de padeiro, auxiliar de vendas, auxiliar técnico em máquina de café, corretor de imóveis, cozinheira, empacotador, faxineira, fiscal de obras, funileiro industrial, mecânico de automóveis, mecânico de motor a diesel, montador de móveis, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing ativo, padeiro, pedreiro, repositor de supermercados, serralheiro, serralheiro de alumínio, sushiman, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, vendedor interno, vendedor pracista e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de recepção, oficial de estoque, operador de telemarketing e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
E nesta semana um assunto sério chama a atenção de toda a sociedade, que é o combate às drogas e ao alcoolismo. No mês de fevereiro, nosso país tem um dia dedicado para mobilizar esforços de conscientização e evitar a dependência química, que reflete em diversos problemas sociais e também de saúde pública. E este é o tema do Boletim Entrevista de hoje. Para aprofundar mais no assunto, o Samuel Strasser fez um bate-papo, com o presidente do Conselho Municipal de Atenção às Drogas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Na última segunda-feira, dia 20, foi Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. E para falar sobre esse assunto tão importante, tão relevante para a sociedade, eu estou aqui com o Nelson Teixeira, presidente do COMAD, que é o Conselho Municipal de Atenção às Drogas. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. É um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência também. Estamos aí para contribuir nesse tema tão sensível. E eu acho interessante a gente começar falando sobre o COMAD. Muita gente sabe que não sabe que existe. O que é o COMAD e como ele atua? Então, Samuel, o COMAD é um conselho, conforme o próprio nome já diz, Conselho Municipal de Atenção a Drogas. Ele é um conselho consultivo, bipartite, com 24 assentos, sendo 12 do poder público e 12 da sociedade civil. O COMAD se reúne uma vez por mês para discutir política pública para a cidade nesse segmento, álcool e outras drogas. E eu acho que é legal a gente falar sobre as políticas públicas voltadas para a dependência química, Sim. Quais são as portas de entrada e quais são as políticas públicas que a gente tem aqui na cidade voltadas para esse caso? Então, nós temos hoje uma rede de atendimento na cidade. São José é uma cidade privilegiada, comparada a outras cidades, inclusive até nível Brasil mesmo. Temos uma rede muito sólida, muito efetiva. A saúde mental do município, ela tem assim, um atendimento de primeiro mundo, poderia dizer assim. Além disso, dentro da que a gente chama de RAPS é a Rede de Atendimento Psicossocial, que está dentro da política pública. Então, ela abrange toda a questão, desde a abordagem de rua, que é feito o acolhimento, a pessoa entra na rede e ali ela vai ser dirigida para um tratamento. Esse tratamento poderá ser feito em leitos psiquiátricos que temos aqui na cidade, no Hospital Francisca Júlia, se a pessoa tiver um comprometimento muito alto. Se ela tiver algum tipo de estabilidade, ela será então encaminhada para uma comunidade terapêutica. Nós temos na cidade hoje 11 comunidades terapêuticas. E eu acho interessante a gente comentar rapidamente como está o uso das drogas, A gente tem um dado de que aumentou 12% problemas psicológicos relacionados ao consumo de drogas. No ano de 2021 aumentou 12%. Aqui na cidade, esse trabalho ele tem sido maior? Sim. O que acontece? O advento da pandemia nos trouxe alguns efeitos colaterais. Aconteceu o seguinte, as pessoas ficaram mais presas dentro de casa, principalmente os mais idosos, que já consumia socialmente no horário do almoço, mas o fato de ficar em casa, isso aumentou muito o consumo de álcool, por exemplo, na terceira idade. Nós temos visto também um aumento já excessivo e que cresceu muito entre mulheres. Infelizmente, elas começaram a beber mais. Então, a gente procura fazer um trabalho de prevenção. O COMAD ele trabalha com 5 eixos. Um dos eixos é a prevenção, o outro eixo é o tratamento e reinserção social, e mais 3 eixos aí pela frente até a reinserção dele no mercado de trabalho, vamos dizer assim. Um curso profissionalizante e tal. Está tudo dentro desse arcabouço aí em que a gente oferece de serviços. Eu acho que rapidamente a gente pode reforçar antes de finalizar quais são como buscar essa ajuda aqui no município. Então, aqui no município, a pessoa, eu digo o seguinte, você tem 3 formas, não vai dar tempo de falar todas elas, mas 3 formas de
da pessoa encaminhar essa pessoa que está necessitando de um atendimento. A primeira é o atendimento voluntário. O dependente chega para a família e diz assim, olha, preciso de ajuda, não aguento mais, né? Pede socorro. Então a família vai pegar ele e levar lá no CAPS-AD, na rua Pituba, número 100, no satélite, né? Ele vai passar por essa triagem e vai ser encaminhado para uma CT. Ou, dependendo do comprometimento, se ele precisar de um atendimento hospitalar, ele vai ser encaminhado para Francisca Júlia. Francisca Júlia funciona também 24 horas, emergências também, a pessoa está dando alteração e tal, pede ajuda do bombeiro, liga para o bombeiro leva para lá, ele vai ficar internado uns 2 ou 3 dias e tudo mais até estabilizar. Situação essa, voluntária. Involuntária, aí isso aí é pago com clínicas, né, especializadas, que eles fazem abordagem na casa e tal, e a compulsória, que só o juiz pode determinar, mas ele só determina com o laudo médico. Então são as 3 de porta de entrada. O melhor dos mundos é a pessoa não usar, mas se tiver uso e precisar de atendimento, São José só não atende quem não quer. E eu acho que é importante a gente falar para a nossa audiência que informações sobre o CAPS, de endereço, horários de funcionamento, a gente encontra no site da Prefeitura. Encontra. Né, e também procurar o COMAD pode ser bastante interessante em termos orientativos, né, para ter mais informação. Tem que resolver a situação. É difícil de encarar, né, uma situação de dependência química, mas os familiares e até a própria pessoa, é importante que busquem informação para mudar essa realidade. Mas, Nelson, muito obrigado por vir aqui. Eu que agradeço aí pelo convite. É um tempinho rápido, mas é um assunto muito importante. Nós estamos à disposição, coloco à disposição da população o COMAD. Entre no site da Prefeitura, você vai ter lá o link do COMAD, o telefone, todas as demandas que chegam para aquele, ou pelo 156, também a pessoa pode fazer, ou direto no telefone lá do COMAD. E faz a sua demanda e a gente vai discutir e dar uma devolutiva. Perfeito, muito obrigado. Okay. É isso aí, pessoal. Esse foi o Boletim Entrevistas de hoje. Nos vemos na próxima semana com outro tema importante para a nossa cidade. Até lá. E é fundamental, né, a gente mobilizar todos os esforços para conseguir combater a dependência do álcool e das drogas, que possamos garantir o tratamento e acolhimento e, o mais importante, focar na prevenção. E mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de datas, você sabia que foi no dia 24 de fevereiro que foi promulgada a nossa primeira Constituição da República? A gente está falando desse marco para todo o país, né? Que foi a Constituição e que também fez essa transição do nosso país para uma política democrática. Mas de lá até hoje, o que será que mudou? E por que a Constituição é tão importante para o país? E qual o papel dos nossos políticos nesse processo? É o que a gente te explica agora. A Constituição Federal está sempre presente nos debates políticos e, de fato, é a lei mais importante de um país. Ela é um conjunto de normas, regras e políticas que regem uma determinada nação. E você sabia que o Brasil já teve 7 constituições? Pois é, a primeira é lá de 1824, quando ainda éramos uma monarquia. Porém, pouco mais de 6 décadas depois, uma nova Constituição marcava a história do país. Foi em 1891, mais precisamente no dia 24 de fevereiro, que foi decretada a nossa primeira Constituição da República. A gente teve 7 constituições ao longo da nossa história. A primeira delas, efetivamente, foi a de 1824, né, que, digamos assim, foi a ossatura, né, a espinha, né, cervical de todo o Brasil Império, da monarquia imperial, de 1824 até 1889, certo? Em 89 é proclamada a República. E aí levam 2 anos para, de fato, criar uma Assembleia Constituinte, e a nossa Constituição Republicana, a primeira republicana, ela é promulgada em fevereiro de 1891. E aí tem um detalhe que pode ser importante para nós, que existem basicamente 2 mecanismos para você tornar um país constitucional. Ou essa Constituição ela é outorgada, ou seja, digamos que ela vem de cima para baixo, ela é imposta pelo governo sobre a sociedade, ou ela é promulgada. Então ela é escrita, digamos, de baixo para cima, por representantes legítimos, digamos, da vontade popular. A primeira Constituição do Brasil como república marcou o início de um período muito importante, já que o Brasil deixou de ser uma monarquia
e a partir de então era papel do governo atender o interesse dos cidadãos. Em uma república, o povo é soberano e a escolha das lideranças vem a partir de eleições democráticas. Sendo assim, a Constituição de 1891 tinha como principais características um sistema presidencialista, a constituição de 3 poderes, ou seja, o executivo, legislativo e judiciário, a separação entre Estado e Igreja, a autonomia dos estados e o fim do voto censitário, que era o voto baseado na renda. A primeira Constituição é de 1891. E o seu processo constitucional ele leva basicamente 60 dias, 58 dias para ser bem preciso. Então o processo constitucional é até que rápido, né? E é uma Constituição bastante enxuta. Ela tem 92 artigos. E aí instituiu então a República no Brasil. Porém, mesmo após a Constituição de 1891 definir a postura de um governo democrático, nem sempre foi assim. Entre 1934 e 1967, foram 4 mudanças na Constituição, com períodos de governos autoritários. O Brasil viveu quase que uma crise de identidade. Ora passava por regimes mais totalitários, depois por momentos mais democráticos. Mas foi em 1988, depois de 2 décadas de regime militar, que chegamos no capítulo da história que estamos vivendo hoje. O capítulo da República Federativa do Brasil. Finalmente, a democracia veio para ficar. A nova Constituição veio com propostas de ampliação das liberdades civis e garantia dos direitos individuais, com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais. Lá em 1891, o Brasil era um país eminentemente agrário, era um país com cerca de 15 milhões de pessoas, era um país que tinha acabado de abolir a escravidão. Naquele momento, a ideia de divórcio era muito mal consolidada na sociedade. A ideia de casamento civil era muito nova, né? A ideia de sufrágio feminino, então, nem se falava sequer no Brasil e em escala europeia e nos Estados Unidos. Quando a gente vem 100 anos depois, estamos em 1988, o que nós temos é uma Constituição que, em primeiro lugar, defende o sufrágio universal. Em segundo lugar, o voto dos analfabetos, que pode ser uma coisa polêmica aos nossos ouvidos, mas foi uma coisa muito debatida ao longo de todo o século XX. Em terceiro lugar, a garantia da autonomia dos 3 poderes, a ideia de um Estado laico, né? A rotinização eleitoral com eleições a cada 4 anos. E se tem uma coisa que podemos aprender com a história é que as mudanças são inevitáveis. Com o passar do tempo, novas necessidades vão surgindo e a legislação tem que se atualizar. É por isso que o poder legislativo é tão importante para uma democracia. Nossos representantes, ou seja, os vereadores, deputados estaduais e federais e também os senadores, criam, debatem e votam leis que podem compor, inclusive, a Constituição. É necessário e é prudente que ela sofra alterações, sim, mas não alterações todos os dias, porque a sociedade muda, mas o que está na Constituição é principiológico. Então, são cânones do direito. Princípio da boa-fé, por exemplo. Boa-fé é boa-fé. Qualquer lei que for ser redigida precisa observar boa-fé. A Constituição trata da igualdade entre as pessoas. Qualquer lei que pretenda existir precisa observar o tratamento igualitário entre as pessoas. E a Constituição é importantíssima também para o trabalho dos vereadores, que fiscalizam a cidade e propõem novas leis municipais para melhorar a vida da população. É a matriz de toda a nossa legislação. Então, antes da gente propor um projeto de lei, antes da gente pensar em algum projeto para trazer para o nosso município, que é a nossa competência, nós temos que consultar sempre a nossa legislação federal e a Constituição é a principal delas, ela que norteia todas as outras leis. Se a gente pudesse classificar ela, ela seria mãe de todas as leis e ela que define o que a gente pode ou o que não pode legislar e o que é competência ou não do município, do estado ou da União de ter legislação própria. Olha quanta coisa a gente aprende sobre o nosso país só com a Constituição, não é mesmo? Conhecendo o passado e agindo no presente que construímos o futuro.
E por falar em futuro, a Constituição também está em constante evolução para se adequar às mudanças da sociedade. Por isto, este é um tema que nunca vai deixar de ser atual. Ela que traz os nossos direitos à saúde, à educação, à lazer, à segurança, né? Até a gente brinca lá na Faculdade de Direito que se um ET visse a Constituição de todos os países, ele vira para o Brasil, que aqui a gente tem todos os direitos. Claro que a gente sabe que lá na ponta, lá no bairro, lá na comunidade, a gente tem várias dificuldades de acesso a lazer, às vezes a educação, a segurança, e realmente a Constituição é essa base para que a gente debata e avance nessas situações para que realmente ela seja cumprida em sua plenitude. E agora a gente confere a previsão do tempo para a tarde desta quinta e também amanhã, sexta-feira. A tarde dessa quinta-feira se mantém ensolarada, mas há chances de pancadas de chuva. A máxima é de 28 graus, com mínima de 19. Amanhã, sexta-feira, o dia também será de sol, mas pode chover a qualquer momento. A máxima será de 29 graus e a mínima 19. E eu te convido para aquela hora boa do jornal para a gente saber o que vai rolar no fim de semana aqui em São José. Se você ainda não se programou, fica tranquilo, que não tem problema não, porque a Adriane Alves separou muita dica boa na nossa agenda cultural. É com você, Adriane. Nada melhor do que passear com a família ou com os amigos, não é mesmo? Então vem comigo que hoje é dia de agenda cultural. E para quem gosta de passear ao ar livre, este final de semana está bem especial, cheio de atrações aqui no Parque da Cidade. O Festival Pôr do Sol traz a música sertaneja para o Centro Cultural Clemente Gomes nesta sexta-feira. A cantoria começa às 5 da tarde com Danilo e João Ricardo e vai até a tarde da noite com a apresentação Cantando o Brasil Sertanejo, com Silverado. No sábado, o Festival Pôr do Sol apresenta uma mistura de jazz, rock, soul e música brasileira. Confira aqui na tela a lista e horários dos shows. As atrações começam às 5 da tarde e vão até às 11 da noite no Palco do Arquivo, no Centro Cultural Clemente Gomes. Por meio da Embaixada da Natureza, o Parque Vicentina Aranha oferece um espaço dedicado à criançada. Entre as árvores, instalado ao lado da capela, o Parque de Biodiversão é composto de vários brinquedos e instalações que inspiram crianças de todas as idades a criarem suas próprias brincadeiras. Repleto de possibilidades de interação e exploração, o parque incentiva o brincar livre, a convivência, o vínculo com o espaço público e com a natureza. Também no sábado, o Sesc apresenta a peça teatral Cuidado Frágil, com uma dramaturgia construída também com recursos de libras e audiodescrição. E o roteiro é sobre uma professora que dá aula para ovos. Ela quer aproveitar que estes ainda estão no ponto de partida e prepará-los para o que está por vir. Aulas sobre a vida, o amor e as relações são algumas das disciplinas. O novo choca, mas ovos que vêm ao mundo mais preparados certamente ficarão menos mexidos. E para encerrar super bem o fim de semana, no domingo tem o Encontro dos Artistas, que participaram do Festival de Música ao Pôr do Sol no Parque da Cidade. Um final de tarde com muita música de qualidade. Curta esse momento. E não tem desculpa para ficar em casa, hein? Eu fico por aqui hoje, mas semana que vem tem muito mais agenda cultural para você. Bom, a gente fica por aqui com o boletim desta quinta. Já te convido para continuar com a gente, porque já tem Hora do Esporte aqui na TV Câmara. Bom, o nosso encontro amanhã é no Semana Legislativa. Até lá!